Alô, queridos, esse é o vídeo de dicas para você mitar nessa rodada 8 do Cartola FC 2024. Última rodada, nada mais, nada menos, nós escalamos e indicamos o maior pontuador da rodada. Além de dicas fora da curva e muito mais, vamos analisar as melhores opções, vamos ver se o Flamengo vai com o time titular ou não, mas tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Então fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber Arruda do Bom de Bola, vou te ajudar a performar, a mitar na rodada, tá só começando, vem! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Minha primeira dica é me segue lá no Instagram, o Bom de Bola, rede social mais ativa, sem mais, papum, vai lá na rede social, o Instagram, o Bom de Bola. Por lá eu atualizo esse time que a gente escala aqui, antes do mercado fechar eu atualizo por lá, além de que todo dia tem um papo você e eu falando sobre futebol, resenhando, fazendo análises, muita coisa, tirando dúvida, caixa de perguntas, então me acompanha lá no Instagram, conto com você. Ó, a meta desse vídeo aqui me ajuda, meta de 1000 likes, no mínimo, hein, conto com vocês, mitos demais, então meta de 1000 likes, não esquece de deixar seu like aqui pra dar aquela moral pro nosso vídeo. Se você tá chegando aqui, se você é novo ou nova, se inscreva no canal, toda semana tem vídeos e lives pra te ajudar a melhorar e bem analisar futebol, então se inscreve, o like e a inscrição é gratuito, além de ser anti-zica esse selo, então vamos lá. Meu querido, minha querida, papel e caneta na mão, celular, marca aí no teu bloco de anotações porque é muito importante. Essa rodada 8 é uma rodada típica, diferente, inclusive no seu horário. O mercado vai fechar na terça-feira e eu estarei fazendo uma live de atualização, de escalação e tirando muito suas dúvidas na segunda-feira, 18h30. 18h30 estaremos abrindo a sala aqui no nosso canal para resenha, para dúvidas, então vai ser top demais. Anota aí, 18h30, todo mundo já tá em casa, já voltou da faculdade, já voltou do trabalho. 18h30, segunda-feira, temos um horário marcado, a nossa primeira live aí da rodada 8, fechou? Vamos nessa, nossa última pontuação com o nosso time aberto, considero que foi muito boa, uma pontuação de 81, mais de 81 pontos, a média geral da galera foi de 57 pontos, então aqui a gente fez 81 pontos e valorizamos ali 5 cartoletas, então foi bom demais. Nesse time aqui, time aberto, a gente falou em live, a gente analisou e a gente tinha uma unanimidade que foi o Marcelo, que foi bem demais, a gente teve o Alan Franco, que deu assistência, foi bem demais, Gomes assistência e gol, nomes que decepcionaram como Scarpa Arias, De La Cruz foi muito bem com média básica, mas a gente indicou o Arrascaeta também, inclusive a gente colocou o Arrascaeta, enfim, a gente no nosso time exclusivo, o alternativo exclusivo fez 92 pontos, valorizando quase 10 cartoletas, tinha o Lucas Moura no meio, tinha o Arrascaeta no meio, tinha o Pedro de capitão, então tudo isso nos times exclusivos. Aqui, lógico, o maior pontuador da rodada é Everton Cebolinha. Eu tenho um grupo que eu participo, ó, cara, pouca gente escalou esse cara, tá? Menos de 300 mil escalações, a gente tava lá e, pô, quase 24 pontos com o maior pontuador da rodada. Então esse aqui vocês pegaram. Começando aqui a nossa análise de goleiros, então vamos lá. Depois a gente vai fazer aquela análise detalhada de SG. E daqui pro fechamento do mercado, ou até a nossa live de atualização na sexta, às 18h40, sexta não, segunda, 18h40. Segunda-feira, 18h40 tem live aqui de atualização, então fique esperto. É o seguinte, ó, Marcos Felipe do Bahia, eu gosto, é um nome bom, custa 7 cartoletas, precisa de 3 pontos para valorizar. O Bahia tem 2 SGs nesse campeonato e os 2 foram em casa. É o caso, é um jogo difícil contra o Fortaleza, para mim. Aqui o momento do Bahia é melhor, mas é um jogo muito difícil. Gente, eu gosto bastante do nome do Everton. O Palmeiras é um SG possível. É um dos times que tem mais SGs na competição, embora ele conquistou mais fora do que em casa. Mas o Everton a 10 cartoletas, um pouquinho caro ali. Precisa de pouco para valorizar. Eu gosto muito do Everton, para mim um dos melhores nomes, certo? Gosto muito do Rossi para a rodada contra o Grêmio. Pode ser que o Flamengo segure o SG. Vamos ver qual é o Flamengo que vai jogar, porque existe uma informação dada pelo Eric Faria no Sport TV. Ele falou que o Flamengo vai pegar os caras, vai mandar um avião fretado, pegar os jogadores do Flamengo para trazer para esse jogo contra o Grêmio, ou seja, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, todos os selecionáveis aí, o Eric Pulgar, todos esses caras, o Flamengo disse que vai fazer isso porque tem um período ali que não é jogo de data FIFA e de acordo com o regulamento ali, o Flamengo tá respaldado. Então a gente vai saber se isso vai acontecer ou não. O Flamengo disse que vai ter esses caras. Então vamos aguardar para ver qual é o Flamengo. O fato é que o Rossi é o goleiro titular, custa pouco, precisa de pouco e é uma possibilidade de SG. Outra possibilidade de SG que eu vejo para a rodada é o do
Cruzeiro. O Cruzeiro tem um SG na competição, só que ele vai enfrentar o adversário que não marcou nenhum gol. É a pior campanha dos pontos corridos em relação a um time que não conseguiu marcar gol. É o maior jejum. Isso é um fato. Desde 2003 não teve nenhum time que passou assim 5 rodadas, né, sem marcar. E o Cuiabá é um desses times. Inclusive a gente falou do SG do Inter, pouca gente foi e deu bom, né? A gente falou do Rocher, a gente falou do Vitão e outras coisas. Então, Anderson não tá no momento legal. No meu entendimento, contra o São Paulo, falhou no gol do Lucas Moura, embora teve um morrinho artilheiro, mas é um goleiro que custa pouco e precisa de pouquíssimo para valorizar. Então, é uma rodada boa, inclusive, para quem tem poucas cartoletas, né? Para quem tem poucas cartoletas, dá para escalar legal jogadores de potencial. Temos aí o Léo Link, porque o Bento tá servindo a seleção brasileira, e eu vou falar, se você não conhece o Léo Link, é um baita de um goleiro, um goleiraço. Então, assim, grande goleiro, 3 cartoletas, precisa de menos de 1, eu acho um excelente nome, e o Atlético Paranaense tem o mesmo número de SGs do Palmeiras, com 4 SGs na competição, só que sob o mando de campo, o Cap tá com um número maior de SGs. Eu acho um dos melhores pra rodada contra o Criciúma. Léo Link a 3 cartoletas vai ser o meu goleiro. Fabrício é aquele goleiro que veio há pouco tempo, recentemente, custa 2 cartoletas, só que jogo do Inter, acho um jogo mais difícil aí contra o São Paulo. Agora o papo é laterais, e vocês vão recordar, vocês que prestam atenção no que eu falo, não é naquela só quero time, só quero copiar time, pula pra ver o time, aí vocês perdem a pepita de ouro, que é o que é dito, que é analisado. Então é importante vocês observarem, a gente falou tanto do Wellington como do Moreira. O São Paulo pegou o SG e o Wellington mais uma vez foi bem, inclusive dando uma assistência. Inclusive a sequência do Wellington é muito boa, mesmo sendo um jogo fora contra o Inter, continua sendo um bom jogador, precisando de muito. O Marcelo, que foi um jogador unânime para nós, foi o cobrador de pênaltis, inclusive. E por isso eu tô colocando o Marcelo aqui. O momento do Fluminense não é legal. Nesse jogo contra o Botafogo, para mim, o Botafogo é favorito, sim. A bola que o Botafogo tá jogando, para mim, tá no top dos times melhores do momento, assim, em termos de performance e de resultado. O Botafogo marcou em 100% dos 7 jogos que ele participou, mas o Marcelo não é pelo SG, é pelo que ele vem apresentando, além de que pode ser mais uma vez o cobrador de pênalti. Quero falar do Cuiabano do Botafogo, que tá jogando muita bola, deu uma assistência na vitória do Botafogo contra o Corinthians, super regular até aqui, tá muito bem. E dos laterais do Atlético Paranaense, eu gosto do Esquivel, lateral super regular, contra o Criciúma, tá voltando, ficou de fora aí na última rodada, 8 cartoletas, acho um bom nome. Vamos ver os laterais do Palmeiras, o Vanderlan na esquerda, o Marcos Rocha na direita. Como eu falei, o SG do Palmeiras é um SG que é possível para a rodada, mas temos o René, temos ali o Bustos, né, do time do Inter, mas um jogador para mim, unanimidade para a rodada, é o jogador William do Cruzeiro, por tudo que ele vem desempenhando até antes do Campeonato Brasileiro, e essa é uma rodada muito oportuna para ele, um jogador que finaliza, um dos jogadores ali do Cruzeiro que mais completam passes dentro da pequena área, ou seja, proporcionando uma chance real de gol, de uma participação ali de gol. Então para mim o William é muito bom nome, com possibilidade de SG, muito em função também do adversário que ainda não marcou e também do seu momento individual. O Capixaba vai ter um jogo difícil aqui, então é difícil pensar em SG nesse Bragantino e Atlético Mineiro, jogo difícil. O Igor Vinícius, todo jogo toma cartão. Dos laterais do Bahia, a gente tem o Marcos Rocha, que eu já falei. Quero fazer um nome assim diferente para a rodada para lateral. O Santiago Arias é um nome que ele é muito ofensivo. Acho que pode ser um nome diferente. O nome do Wesley, os laterais do Flamengo, vamos ver, né? Se o Vinha vai voltar, se quem vai jogar o Ayrton Lucas se vai se recuperar. Tem tempo até lá ainda, a gente vai ter atualização. E o Wesley do Flamengo, que no último jogo deu assistência pro gol do Gabigol, a 3 cartoletas, precisando de 3 pontos. Acho super válido contra o Grêmio. Bora agora pros zagueiros e é aquela mesma pegada. Se a gente tá falando de defensores, vamos pensar nos SGs. Murilo, um bom nome do time do Palmeiras. Léo Ortiz, bom nome pelo time do Flamengo. O Kaique Rocha eu acho um excelente nome, um dos melhores zagueiros ali de média, sempre bastante regular, jogando em casa contra o Criciúma. Gosto bastante do Kaique Rocha, inclusive vou colocar ele aqui no time. Thiago Heleno é uma opção que eu não curto tanto. Fabrício Bruno sempre fica ali na meiuca. O Naves é uma opção bem interessante, é bom jogador do time do Palmeiras, precisa de pouquíssimo, custa 5 cartoletas, o time do Palmeiras é bom nome, o Naves do Palmeiras é uma indicação. Os zagueiros do time do Bahia não são tão confiáveis,
E dos zagueiros do Cruzeiro, fazendo uma breve análise sobre a diferença entre os dois, o Zé Ivaldo é muito mais do ataque, ele é muito mais ofensivo, sempre tá com finalizações, ou o goleiro defendendo, ou pra fora, ou até fazendo gols desde a temporada. Não é um cara que normalmente toma cartão amarelo. Já o João Marcelo é um cara muito mais do desarme, e ambos são baratos, enfrentando, repito, o time que ainda não marcou, que é o Cuiabá. Então também são alternativas para a rodada. Vamos ficar de olho. Alô, querido, não esquece aquele like não, hein? Dá aquela moral que a gente curte bastante, hein? Meta de 1000 likes. Eu tô falando que eu conto contigo, por favor, me ajuda aí. Ó, Lucas Moura, a gente deu a dica, a gente analisou, vocês vão lembrar que eu falei, cara, o Lucas Moura é um jogador que rende mais jogando de meio campo. Sem o Luciano ele vai jogar onde ele rende. Ele joga com campo aberto, ele conduz a bola e o gol foi exatamente da forma que a gente falou. Não é nada, é uma análise, cara, uma análise que deu certo e a gente foi ali nos times exclusivos. 13 pontos o cara fez, foi bem demais, além de que ele é o cara do pênalti, tá? Então o Lucas Moura é uma boa. Vamos ficar de olho no Jadson, não é de agora que ele tá pedindo passagem. Na última ele fez o gol, claro, com aquela falha bizonha do Fábio, do Fluminense, nem era pra ter tomado o gol, mas ele tava lá e tá sempre pontuando de média básica. Então assim, o gráfico do Jadson, do Juventude, que tem um jogo bem favorável, tá? O Vitória tá malzão e o Juventude fez um jogo muito bom, até surpreendente. Embora o Fluminense também não viesse bem, né? Mas era favorito. Então, Jadson, uma boa. Olho no Marcelo Fernandes, também jogadores de média básica, embora 2 jogos, mas com pontuações boas. O Pochettino eu gosto mais do jogo em casa, jogando fora não curto tanto. Vamos ficar de olho no Eric, que deu uma explosão. Esse jogo foi em casa que ele fez 20 pontos, depois ele não conseguiu reeditar boas atuações para o game aqui, para o Fantasy. O Matheus Pereira do Cruzeiro é unanimidade. Abriu o campo no meio de campo, Matheus Pereira. Se muita gente me perguntava se na última ele era uma boa, dizendo que o Matheus Pereira é um cara mais para um jogo mais favorável, jogando em casa. Esse é o jogo do Matheus Pereira, não tem para onde correr, querido, minha querida. É Matheus Pereira, tudo pra ir bem, inclusive um capitão diferentaço aí pra rodada. Scarpa foi muito mal na última, decepcionou, inclusive vem de jogos aqui baixinhos, hein? Mas acho que pode ser um jogo também de reabilitação. Gente, olho no Garro. Esse cara, o Corinthians tem, gente, 7 jogos no campeonato e o Corinthians só fez gol em uma única partida, que foi naquele 3-0 contra o Fluminense. Só que mesmo assim, o Garro tá muito bem, cara. Esses jogadores regulares sem pontuação de gol, a gente tem que ficar de olho no radar. Então, acho que é um jogo interessante. Se o Corinthians precisa vencer, é um jogo bom pro Corinthians e o Garro pode aparecer mais uma vez bem. Sofre muita falta. Lohan, vamos aguardar. Se Arrascaeta, De La Cruz voltarem? Sim. Mas o Lohan é um ótimo nome, 5 cartoletas, o próprio Gerson, os meias do Bahia, eu gosto mais do Cauli jogando em casa. A questão é que não existe um cara ali que é o cara que centraliza, que canaliza tudo no meio campo. O Bahia joga muito através dos seus meias e são muitos, então você tem o Jean Lucas, você tem o Everton Ribeiro, você tem o Tassiano que tá suspenso, você tem o Cauli, você tem o Caio Alexandre. Eu gosto mais do Cauli, é um cara que tem mais participações em gols até aqui, o Cauli do Bahia, tá? Só que eu sempre fico um pouco receioso, porque a gente tem outras opções aí também para meia cancha, né? Se a gente for falar de Rafael Veiga, todo mundo não quer nem ouvir falar. Ah, mas o Rafael Veiga tá mal e tal, eu concordo contigo. Só que, cara, estatisticamente, o que a gente falou na última rodada sobre tem que ter um meia do Flamengo, eu falei, tem que ter um meia do Flamengo. Pode ser o De La Cruz, pode ser o Arrascaeta, pode ser o Gerson. E os caras foram super bem. O Arrascaeta foi o segundo maior pontuador. O De La Cruz quase 8 pontos só de média básica. Então assim, se o Veiga não for bem nesse jogo contra o Vasco, meu querido, suspende essa chuteira. Pendura a chuteira. Então o Rafael Veiga é um jogo pra ele, né? Nem o Gomes que bateu o pênalti, inclusive a gente falou, o Gomes pode ser um cobrador de pênalti, ele cobrou com esse camarada aí. Rafael Veiga tava no campo, mas o Gomes foi lá e fez. E dessa vez não estará o Gomes, então o Rafael Veiga pode ser que se tiver um penal é com ele. Tem muita estatística para o Rafael Veiga, tá certo? Tem mais alguém aqui? Dos meios do Inter não curto muita coisa. Cara, vamos lá, Zapelli, pode ser uma boa aí, Zapelli. Esse Atlético Paranaense que deu uma caída, hein? Deu uma caída, mas vamos acompanhar. Agora vamos pra onde a gente gosta mais, que é aquela parte do ataque onde ele toca, ele recebe, ele tem só bateu, é gol, meu velho! Bora! Eu tô firme, vamos lá. É a parte que a gente gosta, é a parte do ataque, né? Pedro, unanimidade.
A gente falou do Pedro, embora a gente falou do Pedro. Pedro é o maior artilheiro do Brasil. Joga em casa contra o Grêmio. Unanimidade é Pedro. O que é que a gente tem mais pro ataque? Verratti. A gente pode desconsiderar o Verratti? De forma alguma. O cara tem, em 7 jogos, 4 gols. Um dos maiores finalizadores, se não o maior finalizador do campeonato. Só que é um jogo mais difícil contra o Palmeiras, né? E o Vasco tá naquela... tá difícil. Paulinho, a gente não sabe se o Hulk vai estar disponível, tá lesionado, não sei se vai estar de volta pro jogo. Paulinho tá oscilando no campeonato. O Caleri, que a gente indicou na última, foi muito bem, fez gol. Gosto mais do Caleri no Morumbi, ele precisa muito do gol pra pontuar. Falo pra vocês aqui do retorno do Luciano, esse vem muito bem também, e esse tem média básica, diferente do Caleri, então é uma alternativa, só que é um jogo fora. Everton, Cebolinha, com certeza um nome muito bom para rodar, dos 2 atacantes do Flamengo, inclusive cabendo a dobra. O Flamengo tá no momento legal, veio de uma goleada, embora aquela goleada de 6-1 ninguém esperava 6-1, mas o Flamengo tá num momento muito bom. Se reeditar aquilo que jogou contra o Vasco foi muito bem. Então Everton, um bom nome pra rodada. Gosto do nome do Wesley, diferente. Se a gente for observar o Inter jogando em casa, o Zubeldia não perdeu, né? O São Paulo não perdeu ainda com o Zubeldia. Só que o Wesley, ele tem 5 jogos no campeonato e ele não fez nenhum jogo abaixo de 4 pontos. Se esse cara fizer um gol, ele estoura na pontuação. É um nome diferente pra rodada, acho válido. O Lucas Barbosa tá arrebentando, é um excelente campeonato Lucas Barbosa, acho uma aposta excelente, não sei se até o fechamento do mercado vão escalá-lo, mas, cara, eu vou encaixar Lucas Barbosa no meu time por tudo que ele vem jogando. O cara que tem uma média muito boa, média básica, 5 jogos, 1 gol, 1 assistência, e só de média básica o cara tá super bem, então... Lucas Barbosa é um nome diferente, uma aposta que eu sempre gosto de colocar ou falar pra vocês. Júnior Santos em grande fase, ele precisa muito do gol pra pontuar, mas é o cara do gol do Botafogo, né? Quem mais aqui? Vamos ver se o Canóbio do Atlético Paranaense, eu não sei a situação dele. Coloca aqui nos comentários, não só isso do Canóbio, mas quantos pontos você fez na última rodada, quantas cartoletas você ganhou, se você pegou a dica do Cebolinha aqui, qual a dica que você pegou, a do Lucas Moura, qual dica que você pegou na última live, não esqueça de comentar aqui, colocar aqui nos comentários quantos pontos você fez, quantas cartoletas você ganhou e qual foi a dica que você pegou aqui que, pô, foi um diferencial. Foi a do Cebolinha? Foi a do Lucas Moura? Quem foi? Foi a dos laterais do São Paulo? Quem foi? Fala comigo que eu quero muito saber, tá legal? Se o Canóbio for pro jogo, uma boa. Olho no Lázaro, que tem tido participações interessantes, mesmo com minutagem baixa, ele entra e ele tá fazendo boas participações, inclusive fez o gol na última. Precisamos encontrar um treinador pro nosso time. O Tite é um bom nome, tá? Tá bem valorizado, mas acho que é uma rodada que dá pra escalar contra o Grêmio e o momento do Flamengo tá super legal. Então Tite é uma opção boa. Abel Ferreira, uma boa opção contra o Vasco, também gosto, mesma faixa de preço. O Cuca, um pouco mais barato, precisando de pouco, é o jogo de reabilitação, tá? O Atlético Paranaense tem que ganhar. Tem que ganhar, se quer buscar, tá viés de baixa. Então, Atlético Paranaense jogando em casa, Cuca, eu acho uma boa. Esse jogo aqui do Inter contra o São Paulo é um jogo bem difícil, eu acho. Embora eu acho o Botafogo favorito, é um clássico contra o Fluminense, eu acho que o Botafogo... Eu acho não, ele está num momento muito melhor do que o Fluminense. Esse jogo aqui também é clássico nordestino, Bahia e Fortaleza. Bem difícil, tá, cara? Alô, queridos, eu peço uma licencinha, desculpa interromper o vídeo, a gente já volta, mas é algo que eu tenho certeza que você vai gostar. Não poderia deixar esse vídeo de falar pra vocês que estamos em degustação. O MD3 fizemos na rodada 7 e vamos manter a última rodada de degustação gratuita para nossa assessoria do MD3. É agora. Então tem o link na descrição, clica que você vai cair, você vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp e por lá receber material de apoio, acesso ao link da nossa live exclusiva e muito mais. E só quem tiver nos grupos de WhatsApp vai ter a oportunidade, se gostar da nossa degustação, do nosso material, de continuar conosco por um preço imperdível. Então clica no link da descrição e vamos para cima. Bora pro vídeo. Para mim as melhores opções aí de treinador, o Fernando Seabra do Cruzeiro contra o Cuiabá, precisando de pouco. O Tite do Flamengo e o Abel e o Cuca, pra mim são as melhores opções. Léo Link é o meu goleiro do Atlético Paranaense. Nas laterais, Wesley do Flamengo e William do Cruzeiro. Na zaga, o Kaique Rocha do Atlético Paranaense e o Naves do Palmeiras. Meu treinador sendo o Tite. Meia cancha, tô indo com
Lohan do Flamengo, vamos aguardar ver qual é o Flamengo, se vai ter Arrascaeta, De La Cruz, vamos ver. Veiga do Palmeiras e Matheus Pereira, unanimidade. Inclusive, poderia ser uma boa de capitão para rodada. Fechando o nosso ataque, Wesley do Inter, Lucas Barbosa do Juventude, capitão ousado aqui, hein? E Pedro, que eu vou deixar a faixa, o homem tá realmente demais. Esse time aqui tá forte ou não tá? O que você achou dessa escalação? Presta atenção nos times aí. É isso. E a gente vai se encontrar. Nossa live, primeira live de atualização, segunda-feira, 18h40. Anotou aí? Depois eu te passo a live do dia do fechamento de mercado, live mais reduzida. A live da segunda-feira, ela é mais longa, mais detalhada. E a live da quarta... A live da terça que o mercado fecha é uma live menor, mais ali para tirar umas dúvidas com vocês, e depois eu vou estar falando do horário nas nossas redes sociais, que é o Instagram, que se você não me segue, me siga por lá, o Bom de Bola, rapidão, e é isso aí. Deus abençoe você, sua vida, sua família, tamo junto, um grande abraço, valeu e valeu, tamo junto. Anything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.